Bom dia, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional diário com vocês. Vocês ficaram com saudade de mim? A gente segue por aqui. Olha só, hoje nós vamos continuar exatamente de onde nós estamos no plano de anual de leitura para esse dia. A gente vai poder seguir o nosso caminho aí. Primeiro Crônicas, capítulo 6. Crônicas é um livro que, se você vai ler Crônicas e Reis, você vai ver que tem muita coisa em comum. Algumas coisas terminam em Reis, outras terminam em Crônicas. Você vai ter alguns detalhes a mais no final de Reis, alguns detalhes a mais no final de Crônicas. São dois livros que eles praticamente contam histórias semelhantes, mas através de escritores diferentes, com toda a veracidade bíblica, mas alguns colocam detalhes a mais, outros detalhes a menos e vão contar as histórias do povo de Israel depois que eles já estão na terra prometida. Então esses livros, eles vão falar muito sobre os profetas que falaram a respeito do que o povo deveria viver ou não, vai falar a respeito dos reis que Israel teve nesse tempo também e vai começar com algumas direções. Esses capítulo de Crônicas, capítulo 6 que nós lemos hoje, ele é um capítulo que mostra como o nosso Deus é organizado. Então, Crônicas, capítulo 6 vai falar sobre quem deveria fazer o holocausto, quem deveria colocar o incenso, quem deveria queimar o sacrifício a Deus, né? Porque era a maneira que eles no Antigo Testamento tinham para pedir perdão. E eu separei 3 versículos aqui que vão falar a respeito disso. Primeiro Crônicas, capítulo 6, versículo 31, diz assim: "E estes são os que Davi estabeleceu para dirigirem o canto na casa do Senhor depois que a arca teve repouso." Então aqui está indicando em Crônicas 6 que eles já venceram a guerra, Davi já é rei e agora ele está estabelecendo pessoas que vão adorar a Deus e que vão promover adoração a Deus. O grande sonho de Davi era poder construir um templo para Deus, que a gente já sabe que só o seu filho Saul lá na frente, o seu filho Salomão lá na frente que vai construir este templo. Então aqui Davi ele está separando pessoas para louvarem para Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 32, o coração de Davi está muito voltado à adoração e o relacionamento com Deus. Talvez por isso ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Diz assim: "E ministravam com o canto diante do tabernáculo da tenda da congregação até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém." Então, até que Salomão edificasse um templo para Deus, eles cantavam em volta do tabernáculo, que foi o que eles já tinham no deserto, junto com Moisés, aquela casa construída como Deus tinha feito, mas com panos, com estacas, e Davi ele tinha o desejo de poder construir um templo, uma casa para Deus, com dimensões, com proporção que fossem dignos de uma realeza. E por fim, 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 49, "Porém Arão e seus filhos queimavam sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso." Então aqui a Bíblia mais uma vez indica que a linhagem de Arão tinha essa disposição para poder trazer e queimar sobre o altar do holocausto, e assim eles o faziam, trazendo sacrifícios, pedindo a Deus pelas suas direções, pedindo a Deus que trouxesse remissão para a sua vida. Para nós encerrarmos esse momento, John Piper, grande teólogo, diz assim: "Deus é honrado não apenas pela adoração, mas pela forma como ela é conduzida." Um louvor no culto, reflete sobre isso, um louvor no culto, num dia que você não está, você está para lá de Bagdá, é um problema. O louvor pelo louvor é só um arrepio. Um louvor que não é verdadeiro, ele é vazio. O louvor que a gente faz, ele precisa ser conduzido de uma forma verdadeira. Então, eu preciso ser intencional, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ajudar, eu preciso estar concentrado em Deus. Se eu não tenho concentração em Deus, então faz o melhor que tu pode com o teu corpo, né? Faz o melhor, erga suas mãos, seja intencional, obedece, presta atenção no culto, te esforça. Isso é muito importante. Outra coisa, aqui mais uma vez ele diz: não é apenas a adoração, mas a forma como ela é conduzida. Não adianta apenas vestir a camiseta que diz Jesus, ou a faixinha que diz 100% Jesus, e 11h30 da noite está com a casa cheia de mulheres promíscuas. Não adianta eu usar a camiseta que diz Jesus é o meu guia e eu fazer parte de uma adoração que não condiz com Cristo. Tá lá numa romaria, tá lá numa festa ao santo fulano de tal, tá lá daqui a pouco em uma cartomante, né? Não faz sentido para a vida do cristão. Então, isso é muito importante, que a sua adoração ela não seja vazia,
Que a sua leitura da Bíblia não seja você cheio de Bíblia, mas nenhum comportamento bíblico. O Brasil ele tem milhões de evangélicos, mas é importante que haja transformação na nossa vida. Então, nesse dia, assim como Davi indicou a adoração a Deus, nós também devemos indicar a adoração intencional na nossa Bíblia. Meu exercício para você: coloque louvores e cante com as crianças, faça um momento, um culto caseiro em casa, 15 minutos, põe alguém para cantar, alguém para louvar, alguém para falar da Bíblia, alguém cria um ambiente de adoração em casa e que Deus abençoe grandemente a tua vida.